Se deparou com o filho mais velho tentando comer o braço do filho mais novo. Nessa hora, a mãe rapidamente tirou o filho mais velho de cima do mais novo e com aquela adrenalina, com aquele jeito dele tentar morder o braço do irmãozinho, ele desmaiou de fraqueza. A mãe, no entanto, numa decisão desesperada que ela teve, ela viu o filho mordendo o braço do mais novo, ela decidiu se automutilar. Ela cortou um pedaço da panturrilha e cozinhou numa lata, segundo o relato do exército, e deu para o seu filho comer. Após, quando o exército chegou, 5 dias depois, a mãe estava bem debilitada, porém se salvou e hoje eles estão todos bem. Eu faço menção a isso, senhoras e senhores, para que seja relacionado. Se existia tanto o caso de necessidade, por que não a automutilação? Seria uma alternativa? Seria uma preservação à vida? Talvez? Por que não? Né? Tudo isso numa época que nós vivemos hoje, onde a medicina luta tanto pela vida, né? Médicos lutando para a cura do câncer, para a cura da AIDS. Até um dentista luta pela sobrevivência de um dente. Enquanto há vida numa raiz, um dentista não pode extrair um dente. Ele tem que dar suporte para aquilo ali. Ele tem que, e se extrair o dente, ele pode ser até processado, porque ali existe vida. O Código de Defesa, o Código Penal brasileiro diz o seguinte sobre a necessidade, sobre o estado de necessidade. Dispõe o seguinte: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual, que não provocou por sua vontade nem podia por outro modo, direito próprio ou alheio, cujo o sacrifício na circunstância não era razoável. Todos entraram na caverna sabendo do perigo que lá existia. Se eles passaram algum perigo, no máximo seria um perigo iminente, porque um perigo real seria o exemplo de um naufrágio, 2 pessoas se afogando, onde sobrasse um pedaço de madeira, onde suportasse o peso de apenas uma pessoa. Ali sim seria um perigo real. E logo, no estado de necessidade, quem está em estado de necessidade não denuncia contrato, não joga dados para decidir quem vai morrer. Imagine 2 pessoas num pedaço de madeira, no estado de necessidade real, um perigo real, tentando decidir quem é que vai morrer, quem é que vai denunciar um contrato. E sem contar que esse contrato, o objeto do contrato era uma vida humana. Antes de interrogado, a senhora Maiara, ela disse: nós usamos métodos para matar. Nós. Então vocês imaginam, eram 4 contra 1. Não foi apenas um. Imagine, dá para imaginar o sacrifício, a angústia do Sr. Roger ao ser morto. No direito existe um estatuto que se diz excludente de licitude. Tudo que é ilícito é contrário ao direito, é contrário às leis. Existem 3: legítima defesa, estado de necessidade e estrito cumprimento do dever, do direito do dever legal. Legítima defesa quer dizer repelir injusta ameaça de meios moderados para afastar essa agressão. Então, se a defesa alegar legítima defesa, deveria de usar de meios moderados para repelir isso aí, e não a morte. O estrito cumprimento do dever legal do direito é o que nós estamos falando agora. Para que matar? Quem é que tem o dever de matar? Nós temos o dever de cumprir a lei.
Nós temos um ordenamento jurídico que nós devemos cumprir. Cumprir a lei. Fazer valer a lei para as pessoas. E eu quero encerrar aqui essa minha fala. 4 minutos, por favor. 4 minutos. Eu quero encerrar aqui essa fala para dizer o seguinte. Quando eu era bem pequenininho, lá na casa dos meus pais, tinha um ditado que meu pai sempre dizia, que era o seguinte: tapas e agressões são argumentos de quem não tem razão. Porque quem está provido dela não tem a atitude que essas pessoas tiveram. E eu tenho certeza, todos vocês que têm amigos, eles eram exploradores. Era como se fosse um esporte. E você não pratica um esporte se não for com um amigo. Agora, vocês conseguiriam comer carne do amigo de vocês? Eles eram amigos, sim. Vocês conseguiriam comer a carne do amigo de vocês? Se o direito à vida para eles foi reservado, por que não aquela mãe esperando o filho voltar da caverna? Senhoras e senhores, seria isso. Tenho certeza que vocês terão discernimento para decidir o certo essa noite. E vai ser feita justiça sim hoje aqui para esse caso. Bom, aqui tem umas fotos da perita Tamara, que teve a hora que ela entrou na caverna e se deparou com essa automutilação. E depois o seguinte, tem um detalhe dessas fotos, que eles foram cortando as partes sem ingerir a carne. Porque era tão... Imagina, um amigo, você tem um amigo do lado, hoje você está saindo jogar bola, amanhã você come ele literalmente. Seria isso? E eles foram cortando, dilacerando pedaços, experimentando o que é bom e o que era ruim. No caso, ali tem a foto de como o Sr. Roger ficou depois da tragédia. Aqui tem mais uma foto da perita. Tem mais uma? Tem. E aqui é uma outra foto que não é do Sr. Roger, mas que foi feita uma comparação de canibalismo. Dessa pessoa, foi uma pessoa que foi comido numa aldeia também. Tem mais fotos? Não. Vou pegar. Obrigado. Exatamente vendo aqui. Eu consulto então agora se existe alguma necessidade de suspender por motivos naturais, por necessidades naturais, um pouquinho, a gente suspende, senão exatamente o que é. Alguém quer sair um pouquinho? Não? Precisa todo mundo então, por favor, com a mesma palavra, 30 minutos. Cumprimento primeiramente o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito Nelene Nussaibo, ao qual parabenizo pelo excelente trabalho desenvolvido dentro dessa comarca. Cumprimento também os promotores de justiça neste caso, os quais eu sei que estão trabalhando com profissionalismo e dedicação. Gostaria de cumprimentar a força policial e os serventuários da justiça e, na mesma oportunidade, cumprimentar os meus colegas advogados de defesa que trabalham comigo neste caso. Cumprimento os acusados e seus familiares e também os familiares da vítima, Roger Wetmore. Por último, não por serem de menor importância, pelo contrário, cumprimento os senhores jurados. É especialmente a vocês que dirijo agora minhas palavras para que julguem os fatos concretos descritos nos autos e não se deixem levar por um pré-conhecimento do caso. Estamos tratando aqui de um suposto crime, um homicídio de autoria incerta, na qual sua motivação foi unicamente a sobrevivência do grupo, pactuada por cada um individualmente e coletivamente. Meus clientes são homens de bem, bem vistos na sociedade e parabenizados pelo seu trabalho. Não desejavam a morte de Roger Wetmore, muito menos a própria morte.
A partir do momento que ficaram sabendo que o alimento que dispunham dentro da caverna não seria suficiente para mantê-los vivos até a chegada do resgate, estavam automaticamente sobre a lei da natureza. Naquele momento, as leis positivas pouco ajudariam a fazer com que esses 4 homens, no caso 5 naquele momento, saíssem de lá com vida. Roger, então, propôs um jogo de dados para que aquele que perdesse o jogo fosse escolhido para servir de alimento para os demais que estavam lá dentro. Se este caso não tivesse acontecido, poderiam 5 morrer por inanição? Pois bem, eles firmaram um pacto e um destes homens jogou o dado para Roger Wetmore. E não havendo nenhuma objeção de Roger, ele mesmo foi o escolhido para servir de alimento para os demais. Por alguns instantes, Roger hesitou, mas aí o jogo já estava feito, a sorte já tinha sido lançada. Creio eu, caros jurados, que se a acusação possui conhecimentos bíblicos, a ponto de dizer que só Deus pode tirar a vida de uma pessoa, sabe ela também que Deus é um Deus justo e que não comete injustiça para com os seus filhos. Então vou citar aqui 2 versículos bíblicos. O primeiro está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 19, onde diz: Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ou seja, este homem seria Jesus. Sim, Jesus. Outro versículo, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6, diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Pois é, a Bíblia nos ensina que Deus é um Deus justo, é um justo juiz. Portanto, dará a cada um, segundo as suas obras, o que lhe é de direito. Os versículos que acabei de ler nos desafiam a ter sede de justiça, ou sede desse juízo divino. Ter sede de justiça é ter desespero pela presença e pela manifestação da justiça de Deus, para que cada um tenha seus direitos respeitados. Os fatos, excelentíssimo, apresentados pelo Ministério Público não esclarecem se a autoria do crime foi individual ou coletiva. Portanto, não existem lacunas nas denúncias do Ministério Público que podem ensejar fazer uma injustiça para com os meus clientes. O não esclarecimento está evidente. Pode-se considerar que quem deu a causa da morte de Roger Wetmore foi ele próprio. E a lei, acordo ou pacto sugerido por ele e acatado por todos. Naquele momento existia uma lei, a manutenção da vida. Existia também o jogo, a forma da lei a ser cumprida. E com ela, o cumprimento da lei, a morte, o sacrifício. Senhores jurados, se não houvesse uma lei estabelecida e cumprida pelo grupo, talvez todos se deixassem morrer. A racionalidade de Roger permitiu a sobrevivência do grupo. O comportamento de Roger, destacado na sua liderança e no seu consentimento para com um grupo de amigos, sim, porque eles eram amigos, leva-nos a levantar a hipótese de autoimolação. A acusação sabe o que é autoimolação? Autoimolação significa sacrifício voluntário de si mesmo. Para Roger, a importância de salvar o grupo foi tamanha que até no jogo de dados permitiu que outro o fizesse em seu lugar. E então ele foi escolhido para a morte. Os acusados, nem tampouco a vítima, quiseram este resultado, e as circunstâncias foram determinantes para que o fato ocorresse. Caso fosse considerado crime a morte de Roger Wetmore, ainda assim seria de autoria incerta. Então, a quem se atribuiu a morte de Roger Wetmore? Se considerado crime, crime contra a pessoa significa crime contra a vida. No caso dos meus clientes, ainda seria um suposto crime e a favor da vida. Estão aqui 4 sobreviventes. É impossível condenar com prova que não conduz certeza. Este é um dos princípios brasileiros do processo penal.
A aplicação da pena, para ser legítima, deve ter o apoio verdadeiro do fato concreto, objetivamente evidenciado. Onde estão as provas, senhores jurados? Onde está a suposta pedra que matou Roger Wetmore? É impossível reconhecer que as provas são suficientes para a sustentação da ação penal e são insuficientes para demonstrar a materialidade do crime. Por isso, a acusação é improcedente. Com a indeterminação de quem praticou o crime, se é que realmente esse suposto crime ocorreu, deverá prevalecer o princípio de presunção de inocência indúbio pro réu. Sabe-se que a obrigação de provar os fatos vem da acusação e cabe ao acusador isso. E na falta de provas plenas, os réus devem ser absolvidos. A conclusão que chego é que ou se sacrificava Roger Wetmore, ou sacrificavam-se todos os 5 exploradores. Ao realizarem um acordo, uma regra consensual para definir quem seria o sacrificado, agiram os réus no princípio de boa-fé. Há de se aplicar aos fatos o valor da verdade, pois não consta nos autos que depois da tomada individual de cada um dos acusados, houvesse contradição entre suas versões. Impossível na criminologia moderna 4 pessoas mentirem acerca de um fato de modo tão convincente. Qual o interesse do Ministério Público em devolvê-los ao confinamento? Assim, restam desnecessárias quaisquer outras argumentações a favor da aplicação da pena. Digo a vocês, caros jurados, que no papel de jurada eu não condenaria essas 4 pessoas. Porque se hoje eu estivesse viva na situação que eles estão, eu com certeza estaria morta. Morta de culpa, morta de remorso, morta de vergonha, de nojo. Então, com isso, concluo que os acusados devem ser declarados inocentes do suposto crime e então requeremos que seja julgado totalmente procedente a ação, concedendo a cada um dos réus o competente alvará de soltura, considerando que já sofreram psicologicamente e fisicamente. Sem mais. Boa noite. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, juiz de direito, que com muito brio conduz esse julgamento. Cumprimento a acusação, cumprimento meus colegas de defesa, um cumprimento especial aos senhores jurados que hoje dispõem de um poder imenso para decidir a vida dessas 4 pessoas. Por fim, estendo meus cumprimentos a todos aqui presentes. A possibilidade de salvar-se ingerindo de carne humana estava intrínseca na mente de Roger Wetmore. Nenhuma vida foi lembrada no momento em que Wetmore questionou se havia possibilidade de sobreviverem dispondo de carne humana. A ideia foi deles, senhores. Todos naquele momento tinham a mesma vontade de viver. Um pacto fora feito entre os 5 exploradores. Volto a repetir. A ideia é que fosse feita uma espécie de contrato partiu do próprio Wetmore. Se houve algo premeditado, isso partiu de Wetmore e de mais ninguém. O sorteio foi um meio que Wetmore encontrou para que alguém pudesse servir de alimento. Seus companheiros apenas confirmaram a ideia de Roger. A intenção de matar um de seus companheiros estava na mente de Wetmore, isso é claro, pois a ideia foi dele. Enfatizo que ao ser estabelecido o pacto, ele, assim como os outros, corriam o mesmo risco de perder suas vidas, senhores. Qualquer um dos 5 poderia ter perdido o sorteio. Por infortúnio, o Wetmore foi o sorteado a servir de alimento. Não houve crime premeditado, pois ninguém planejou ficar preso na caverna e ninguém planejou a morte de Wetmore. Senhores, eles estavam fora do estado de direito, estavam em estado natural, como foi exposto por Thomas Hobbes em sua obra Leviatã. Gostaria de ler um pequeno trecho que fala sobre o direito natural aos senhores. O direito natural, que os autores geralmente chamam de jus naturale, é a liberdade que cada um possui de usar seu próprio poder, de maneira que quiser, para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida. Consequentemente, de fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados a esse fim. Senhores, eles encontravam-se em estado natural. Tudo o que eles fizessem tenderia à preservação da própria vida e à supressão da dor. Isso confirma-se na doutrina hobbesiana. Esses homens, encontrando-se em estado natural,
tudo que eles fizessem dentro da caverna buscaria a preservação da própria vida, da própria existência. Isso é intrínseco como ser humano, preservar a própria vida. E como os senhores já sabem, ou melhor, como ainda não foi dito até agora, nós perdemos 10 vidas antes do Waitmore. 10 vidas para tentar salvar 5. E ninguém mencionou isso aqui. Então, perdemos 10 vidas e mais Roger Waitmore. Os senhores acreditam ser justo perdermos mais 4? Sangue suficiente já não foi derramado, senhores. Os senhores acreditam que meus clientes estão felizes? Acreditam que eles gostariam de ter visto um amigo morrer para servir de alimento? Ninguém queria isso. Volto a repetir, não houve assassinato. O que ocorreu foi o cumprimento de um pacto que partiu do próprio Waitmore. Qualquer um dos 5 poderia ter perdido o sorteio. Segundo consta no nosso Código de Processo Penal, artigo 472, os jurados devem decidir de acordo com sua consciência e os ditames da justiça. Ou seja, senhores, coloquem-se no lugar dessas vítimas. A dor e o sofrimento são imensuráveis. Eles estão vivos, pois cumpriram um pacto com uma única finalidade, de sobreviver. Sendo que, frisando que o pacto partiu do próprio Waitmore. Pensem bem, senhores, no poder que os senhores dispõem para decidir a vida dessas 4 vítimas. Digo vítimas, pois não cometeram um crime, mas sim foram acometidos por um. Apenas cumpriram um pacto, sendo que a ideia foi do próprio Waitmore. Quero deixar claro aqui que o senhor Waitmore teve comunicação com pessoas fora da caverna. A ideia estava intrínseca, estava clara. Ele sim sabia que ia matar um de seus companheiros, pois a ideia partiu dele. Meus clientes aqui apenas confirmaram a ideia de Roger. Meu boa noite a todos. Aproveitando a oportunidade, quero saudar o excelentíssimo senhor juiz, que vem desenvolvendo um ótimo trabalho nessa comarca. Saudar o digníssimo representante do Ministério Público, que está aqui nessa noite fria, cumprindo com suas obrigações. Quero saudar os colegas advogados da defesa e meus amigos da acusação. Agradeço também aos servidores judiciários, que se não estivessem aqui, talvez não estaríamos fazendo esse referido júri. Saudar também a Polícia Militar, que vem desenvolvendo um ótimo trabalho para garantir a paz social. E finalizando, quero cumprimentar os nobres jurados. Desejo que finalizem seu propósito, sempre primorando pela justiça e pela aplicação da lei. Bom, quanto ao caso dos exploradores de caverna, quanto ao tempo que eles iriam esperar, era 10 dias. Quem garantia que eles iam ficar esperando somente 10 dias? Eles estavam presos dentro de uma caverna. Não estavam presos somente dentro de uma caverna. Estavam presos dentro de uma situação de medo, de perigo, de necessidade. E outra, eles estavam fora do Estado, da situação estatal. Os companheiros de Roger, do tempo, é compreensível que os leigos se atenham e se choquem com a atitude dos amigos e companheiros de Roger. Mas quem considera isto uma atitude canibalista, eu lhe digo, pode ter sido uma atitude canibalista, sim, mas foi uma atitude canibalista pela vida, por necessidade, por fome. Eles precisavam se saciar de algum alimento inexistente naquela caverna. Entretanto, na situação que estavam se sentindo, as piores sensações estas, sensações insuportáveis, de fome, de desespero, sentiam suas vidas se esvaindo ao pouco e a morte se aproximando. Sentiam o estresse, a agonia de estarem presos em um ambiente frio e desolado. A angústia o consumia aos poucos, alterando seu estado emocional. Aos poucos foram enlouquecendo. Todos sabiam que a conduta configuraria um crime de condenação moral pela sociedade, mas era naquele momento de necessidade, como cães famintos, que poderiam destruir e devorar qualquer coisa naquela caverna. Se tivesse um rato morto, por exemplo, provavelmente se saciariam com um rato e não levariam a morte de Roger. Qualquer pessoa em esse estado de necessidade faria o mesmo, lutaria até o último minuto por sua vida, para saciar sua fome. O que deve ficar claro é que os exploradores sobreviventes não estavam em estado normal de personalidade, tornando-se apenas animais famintos. Animais não podem ser culpados, pois estão com ausência de razão. Foram obrigados a tomar por si uma decisão que não lhe cabia.
Mas foi o único jeito esse chamado estado de necessidade. Escolheram o ato errado, mataram um homem. Mas quem não mataria num momento de desespero? Quem não era na intenção de acertar? Pegarei um exemplo simples, caros jurados. Vocês e uns amigos saem em um barco para passear, sair da rotina, do estresse do dia a dia. E esse barco afunda. E só tem uma boia salva-vidas. Ah, claro, vocês vão deixar para os seus amigos desfrutar e sair ileso desse barco. Claro que não. Vocês vão lutar até o último minuto, para não ter suas vidas tiradas pelas águas. Provavelmente a acusação se ateu a por que não levaram mais alimentos. Se você saísse num passeio de barco, você levaria mais boias? Você não sai de casa esperando que a caverna caia? Vejo que a acusação se atém ao exemplo da África. Bom, infelizmente essa é uma situação que está há anos. Posso dizer que estão acostumados, infelizmente, com isso. Imagine vocês sair da fartura do lar de vocês para uma caverna, mudança enorme. Acho que ninguém se acostumaria. Sobre o dente, que você falou que é impossível até que existir uma raiz, tem que preservar a vida. E no caso do dente de siso, que é extraído por necessidade? Então, é muito claro o estado de necessidade nesse caso, caros jurados. Sem mais. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, Juiz de Direito, Nelly Lino Saibo, cumprimentar também a acusação, cumprimentar também meus colegas de defesa, também cumprimento em especial aos jurados, peço a eles que analisem este tema, mas analisem não somente vendo a questão positivada, mas analisem com o coração e com o sentimento. E, em especial, cumprimento a essas vítimas, pois são vítimas, não são criminosos como a acusação anteriormente descreveu. Pois se já teriam tidos como criminosos, para que ter um júri? Se a decisão já teria sido proferida, não teria necessidade de nós estarmos aqui. Gostaria então também de, perante essa calorosa discussão, levantar algumas questões, né, que para que ocorra um melhor entendimento dessa situação, para que vocês reflitam, né. Acredito também que a única forma de nós entendermos essa situação é tentarmos nos colocarmos no lugar, no local, dentro da caverna, tentamos imaginar, usando o nosso intelecto ao qual a acusação também teve, pois muito me orgulha, e até, como foi dito antes, que eles têm uma prova tão convincente, como foi a arma do crime, a pedra. E essa pedra não foi nem posta, nem trazida no júri. Tendo a prova do crime, isso leva a crer que há algo falho nisso, né? Também gostaria de levantar certas questões a vocês, para que a gente possa analisar. Será que se eu ou vocês estivéssemos naquele local, no lugar daqueles 5 homens, sem previsão de quando sairíamos de lá, pois foi comentado que foi dado 10 dias. Foi comentado que foi dado 10 dias. Mas quando foi questionado pelos 5 que lá estavam, sobre as suas chances de sobrevivência, quando foi questionado ao Estado, pois lá havia pessoas que sabiam das leis, quando foi questionado a questão, a religião, por que ninguém se obteve, ninguém deu uma informação, ninguém deu uma sugestão? Será que é porque todos não sabiam que a finalidade e o que iria acontecer era que os 5 iriam morrer? Será que ninguém deu a sua opinião porque tinham essa certeza? Se abstiveram de dar a sua opinião. Tanto o Roger Whitmore como as 4 vítimas que aqui estão, eles fizeram sim indagações. Eles perguntaram. Eles pediram a